Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre o balanço do terceiro TRI de 2025 da SLC Agrícola, e aqui você vai entender por que a empresa está disparando na cotação e também se vale ou não a pena investir com base apenas no valor das suas terras. Bom, então o primeiro ponto é saber como que a empresa ganha dinheiro. Então ela basicamente comercializa algodão, milho e soja, e aqui começando com o algodão, você consegue ver aqui o preço médio de 2019 até 2025, e você consegue ver também aqui que o preço ele oscila bastante, ele tem grandes oscilações aqui ano contra ano, e que ele está num patamar muito baixo se a gente for comparar com a média aqui do setor. Olhando para a parte de oferta e demanda, que é o que vai determinar aqui o preço dessa commodity, você consegue ver aqui que a oferta e a demanda do algodão também tem muitas oscilações frente aqui a outras commodities, e atualmente, sendo aqui a produção em verde escuro e o consumo em cinza, a gente consegue ver aqui que o consumo está em 118,9 milhões de fardos, enquanto a produção está em 117,7 milhões de fardos. Ou seja, está bem aqui em linha. Esse daqui é um dos motivos que o preço não dispara, porque a sua oferta não está acompanhando aqui a sua demanda. Se a demanda subir mais, com certeza aqui o valor dessa commodity, o preço dessa commodity do algodão pode disparar, porque a produção não consegue acompanhar tanto e também não surfa tanto aqui frente à parte da produção. Você consegue ver aqui que a produção basicamente ela fica aqui em uma linha reta, né? Tem oscilações, claro, mas basicamente fica em linha reta, enquanto a parte do consumo oscila bastante, porque sobe, desce, sobe, desce. Então a gente consegue ver aqui que dá para surfar nesse ponto aqui também. Já quando a gente vai ver a parte do preço da soja, também, assim como o algodão, ele tem uma oscilação bem grande, e aqui a gente consegue ver que ele está em um patamar bem inferior ao seu preço médio aqui, que ele está em R$ 11,19. Novamente, oferta e a demanda mundial, que é o que vai denominar aqui e precificar esse valor dessa commodity, a gente consegue ver que a produção está maior do que o consumo. Então, em milhões de toneladas, eles têm aqui 425,9 de produção, e quando a gente vai ver para a parte do consumo, tem 423,9 de toneladas aqui na parte do consumo. Ou seja, a soja ela tem mais oferta do que demanda, e é por isso que o preço da soja está aqui bem abaixo das suas médias. Quando a gente vai ver aqui o milho, a gente consegue ver que o cenário é um pouco diferente, né? Frente aqui à soja e o algodão, porque ele está bem perto aqui das suas médias, está inferior ainda, mas está bem perto. E também quando a gente vai ver a parte da oferta e da demanda, novamente aqui o consumo em cinza e a produção em verde escuro, e a gente consegue ver aqui que a produção também está maior do que o consumo, o que pode explicar uma queda aqui do milho frente a esse topo aqui, né, que a gente está vendo aqui. Porém, a gente consegue ver também que nesse caso a oferta está bem maior que a demanda, o que pode cair aqui um ponto de reflexão com relação a esse preço do milho. Bom, quando a gente vai ver para produtividades, que é de fato o que a empresa consegue ter controle, a gente consegue ver aqui que, com relação à questão do orçado e da média nacional, ela teve um acréscimo de 9,4 da média nacional no quesito de soja. Quando a gente vai ver para algodão em pluma, eles tiveram um decréscimo de 2% da média nacional, e na parte de milho, que foi ali de fato o que trouxe um bom resultado para a empresa, um acréscimo de 26,8% da média nacional, frente também ao orçado. Então aqui o que a gente consegue ver? A empresa deu uma focada em milho, porque era o que estava aqui produzindo melhor, com melhores preços, com melhores valores, e aqui trouxe um crescimento maior frente à soja e frente também ao algodão. Quando a gente vai ver o custo unitário dessas commodities, então eles colocam aqui também primeira safra de algodão, segunda safra de algodão, segunda safra de milho e a soja comercial e sementes. Então a gente vai ver aqui que, se nós compararmos ano versus ano, a gente consegue ver aqui que os resultados da empresa em um alfa, então, quando a gente vai ver algodão na primeira safra teve um alfa de 10,7% frente aqui ao ano anterior. Na segunda safra já teve um decréscimo de 3,7% frente ao ano anterior. Quando a gente vai ver a parte de soja e de sementes, também teve um decréscimo de menos 27,4% frente ao ano anterior. E com relação à segunda safra de milho, também teve um decréscimo de 17,5%. O que a gente consegue ver aqui é que é uma empresa muito difícil de se analisar por conta dessas sazonalidades,
por conta desse ponto aqui do mix de culturas, e são coisas que não dependem de fato da empresa. Então, em linhas gerais aqui, o algodão foi o que teve um alfa positivo e o resto alfas negativos. Com relação aos destaques do trimestre, a gente consegue ver aqui que a empresa fez um ótimo dever de casa. Então, se nós formos comparar aqui TRI versus TRI, que é a balança aqui que eu vou pegar nesse ponto, a gente consegue ver aqui que ela entregou um alfa em praticamente todas as suas frentes, em pontos percentuais, em porcentagens também. E quando a gente vai ver aqui as principais métricas, receita líquida, eles totalizaram aqui 27,9% de incremento, o resultado bruto em 123,1% de incremento, a margem bruta em 12,7 pontos percentuais e um resultado operacional que veio 289,3% acima do ano anterior. Outro ponto, a margem operacional subiu 4,8 pontos percentuais, porém o lucro líquido caiu aqui 16% frente ao trimestre anterior. Quando a gente vai ver para a margem líquida, também teve um acréscimo de 0,4 pontos percentuais e o EBITDA ajustado ficou aqui em 14,7% maior frente ao trimestre anterior. Por fim, o fluxo de caixa livre somou aqui 284,4% a mais frente ao trimestre anterior. Então, mais um ponto, reforço aqui que é muito difícil analisar essa empresa, porque ela melhorou em praticamente todas as frentes, e mesmo assim o lucro líquido foi inferior ao terceiro TRI do ano anterior, do ano de 2024, mesmo melhorando todas as suas frentes. Um ponto que chama muita atenção também aqui na empresa é a sua dívida financeira líquida, e se nós formos comparar frente aqui ao quarto TRI de 2024, a gente consegue ver que a dívida líquida ajustada pelo EBITDA ajustado trouxe aqui um acréscimo muito significativo, porque saltou de 1,8 vezes o EBITDA para 2,34 do EBITDA ajustado, ou seja, foi um acréscimo muito grande, um percentual muito grande de acréscimo na casa dos 15,3% de acréscimo aqui para a sua dívida. Porém, quando a gente vai ver aqui o perfil e o cronograma do endividamento, a gente consegue ver aqui que 31% é um prazo curto e 69% é um longo prazo para fazer esse cronograma aqui da dívida. Então a gente consegue ver que a empresa, mesmo tendo bastante dívida, isso daqui não é algo que de fato chama tanto a atenção, porque a sua dívida está para o longo prazo, onde eles esperam que a taxa de juros fique mais confortável frente à taxa de juros que a gente está enfrentando agora. Mais um ponto, aqui eu trouxe um tweet do Argon Investimentos. Então ele destaca aqui que só as terras que a SLC tem vale mais do que a empresa vale em bolsa hoje. E ainda ele destaca que o papel abaixo dos R$16 aceita muito desaforo, ou seja, tem uma margem de segurança muito grande. E ele menciona aqui esse ponto sem dar a fonte, mas eu achei muito interessante, que é quando você olha o mercado, ele não precifica todos os mais de 13 bilhões em terras na empresa. Ele precifica a empresa basicamente pelo fluxo de caixa descontado, que é o caso aqui da SLC, pelo resultado que gera na operação e para a gente ter uma realização imobiliária. Então, nesse tweet aqui ele termina falando que tem na prática uma realização do ganho imobiliário, ou seja, a empresa aqui por esse prisma, por essa ótica, estaria bem descontada. Mais um ponto interessante é que a empresa anunciou um programa de recompra de ações, então o conselho informou que eles têm um programa aberto de recompra de até 10 milhões de ações ordinárias na companhia, e se isso se concretizar, se a empresa comprar essas 10 milhões de ações, vai equivaler a 5% do total de papéis em circulação. Bom, por fim, quando a gente vai olhar gráfico, a gente consegue ver aqui que a SLC tem um gráfico muito bonito de consolidação, de suporte, e vocês sabem que região de suporte é região de aporte. Então, nessa faixa aqui, dos 16,97, você consegue ver aqui que a empresa respeita muito isso em vários pontos, e depois ela voltou a cair aqui nesse ponto, e agora, depois do anúncio, ela já está tendo uma alta aqui muito expressiva de 4%. E está chegando aqui nessa região, que eu entendo que é uma região de suporte e é uma região de aporte. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, que deixe aqui nos comentários o que você achou do resultado e também o que você acha da empresa. Eu, em geral, acho uma empresa muito boa, muito bacana, que pode, de fato, estar barata, mas não tenho ainda, por quesito preço e também por ser uma empresa muito difícil de analisar. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um forte abraço.